de novo, eu sou Anita Efraim, eu faço podcast Eu Com Isso aqui no IB, sou jornalista. A gente está aqui para o Beirute Urgente, uma conversa sobre o Líbano. Nossos convidados hoje são a Natália Kalfá, ela é doutoranda em Ciência Política na USP, membro do grupo de pesquisas do Oriente Médio e do Mundo Muçulmano da mesma universidade e também secretária-geral do Instituto de Cultura Árabe. Natália, obrigada por mais uma vez estar contribuindo com o IB para a gente bater esse papo. Obrigada, Anita, pelo convite. É um prazer estar aqui com vocês. E também estamos com Michel German, ele que é professor de História na Universidade Federal Fluminense, coordenador do Núcleo Interdisciplinar de Estudos Judaicos, UNIEG, da UFRJ, pesquisador da Universidade Ben Gurion e diretor acadêmico do Instituto Brasil-Israel. Michel, um prazer estar com você mais uma vez. Tudo bom, Anita? Natália, boa tarde. Bom, pessoal, para quem está acompanhando aqui a gente, vou fazer um brevíssimo resumo sobre o que aconteceu em Beirute faz 2 dias. Então, na última terça-feira, no dia 4, aconteceu uma explosão na zona portuária da capital do Líbano, Beirute. Essa explosão deixou até agora aproximadamente 150 mortos, ainda tem muitas pessoas desaparecidas, sendo procuradas, milhares de feridos, centenas de milhares de pessoas desabrigadas. As informações que a gente tem das autoridades até o momento é que foi um incêndio em um hangar no porto, onde estava armazenado há 6 anos 2.750 toneladas de nitrato de amônio, que é um material que é usado como um fertilizante, mas também pode ser usado para fabricar explosivos. Então, as consequências foram enormes, circularam milhares de vídeos nas redes sociais, milhares de relatos das pessoas mostrando, um vídeo muito chocante, tem vários vídeos chocantes, aquela noiva que estava fazendo um ensaio, tem a transformação que aquele drone capta da cidade, é muito impressionante as fotos daquela mudança abrupta do que era Beirute em questão de segundos, que tudo mudou. E eu queria começar perguntando, vamos começar com a Natália. Natália, qual que é a sua relação com o Líbano? Você tem alguma parte da sua família que seja de lá? Você já esteve no país? Você estuda? Conta um pouquinho para a gente sobre a sua relação. Anita, queria só, antes de começar com essa relação minha com o Líbano, estender a minha solidariedade e as minhas condolências a todas as famílias e todas as vítimas no Líbano. Nós ficamos muito entristecidos e realmente essa tragédia abalou a todos. E o Brasil também, especialmente por conta dessa comunidade tão grande, né, tão forte. Mas contando um pouco da minha relação com o Líbano, minha família, na verdade, minha família materna é de Alepo, na Síria, meu avô nasceu em Alepo. E, portanto, não é libanesa, mas o meu marido, a família dele é de origem libanesa, e assim, minhas raízes com o Líbano estão relativamente próximas. Mas a verdade é que eu estudo o Líbano desde que eu voltei assim, para a academia, então fiz uma pós-graduação em Líbano, depois do mestrado, doutorado agora, então é um país com o qual eu dialogo bastante, né, no meu dia a dia e nos meus trabalhos. Eu tive no Líbano há muitos anos atrás, em 2004, pela primeira vez, e ano passado fui a turismo e fui com a família, mas fui também a campo um pouco. E muito triste pensar que no verão seguinte, quando eu pretendia justamente voltar a campo de novo, essa tragédia aconteceu e também por conta do Covid a viagem foi cancelada, mas um pouco é isso. A gente vai voltar já nessa questão também da Covid, porque os hospitais já estavam muito cheios, né, no Líbano, um dos países também bastante afetados, mas antes disso, Michel, conta você um pouco para a gente, a sua família tem origem libanesa, né, conta um pouco para a gente também como foi, as imagens são muito impactantes, né, acho muito difícil uma pessoa que não tem relação não ficar muito mexida, imagino você que tem a história da sua família, né, relacionada com o país. Boa tarde. Também eu queria manifestar minha solidariedade ao povo de Beirute, ao povo do Líbano e principalmente de Beirute. Foi uma situação muito difícil se colocar na frente da televisão e entender o que estava acontecendo, né? A minha mãe nasceu em Beirute, a minha mãe veio
o Brasil com 4 anos de idade. Isso transforma a minha parte materna da família profundamente libanesa, né? São judeus do Líbano. A minha realidade familiar é uma realidade perpassada pela identidade libanesa, né? Para os libaneses que moram no Brasil entendem um pouco o que eu quero dizer, quer dizer, a cultura libanesa é muito presente, a identidade com o Líbano é muito presente, as festas juninas nas igrejas maronitas são festas onde judeus, maronitas, sunitas, aqui no Rio de Janeiro são as comunidades que eu conheci, frequentam. A realidade da língua árabe libanesa é muito presente, a música é muito presente, ou seja, a identidade libanesa, na comunidade judaica, às vezes, ela passa desapercebida pela hegemonia ashkenazi da comunidade judaica, mas é uma identidade muito poderosa, né? Ela caminha junto com a identidade judaica, ela não é uma contradição em relação à identidade judaica, e ela marca muito, ela dá marcações identitárias muito potentes para a vida de alguém que nasce numa família libanesa. Esqueci de falar da culinária, que é fundamental também nessa história toda. A minha família, a minha mãe, né, minha avó, nasceu em Ad Busbin, que é um bairro que fica não longe daquela região. Aquela região ali é a parte sunita de Beirute, que é tudo muito perto, muito próximo. Ao lado ali começa o bairro Chita, e se você segue em direção ao sul da cidade, era o bairro judaico, que ficava, sei lá, a poucos quilômetros daquela região. Então, aquela região do Porto não é só uma região cara para quem gosta do Líbano, mas é uma região onde a presença judaica é parte também daquela região, e é uma presença judaica libanesa, né? O meu interesse acadêmico perpassa o Líbano, né? Eu tenho pesquisas sobre Israel e sobre estudos judaicos. E uma característica interessante do Líbano, e nesse sentido do estudo judaico, Beirute é uma cidade típica levantina, Natália, né? Você sabe melhor que eu, quer dizer, é uma cidade onde você tem uma cidade multifacetada, de identidades religiosas, culturais, originárias, vivendo lá, quer dizer, diferente das cidades multifacetadas da Europa, são cidades multifacetadas com a identidade múltipla de uma cidade típica do Levante, talvez a última, que guarda esse tipo de coisa, as pessoas que sempre estiveram lá, né? E como uma curiosidade, né, os estudos judaicos do Líbano é um caso interessante, porque é o único caso dos países árabes onde a comunidade judaica cresceu depois de 1948. Né? Diferente do que acontece em todos os países árabes, né, ao redor, Egito, Líbia, Marrocos, Iraque, né? No Líbano, pelas tensões que aconteceram nesses países, judeus do Egito, que é o caso da minha família, a família materna da minha, assim, meu avô materno veio do Egito para o Líbano. Essas pessoas foram se concentrando no Líbano, e, ao contrário dos outros países, em 48, depois da independência de Israel, a comunidade judaica do Líbano cresceu, que é muito interessante. Com certeza. Gente, quem está aqui participando com a gente pelo Zoom, pode mandar perguntas pelo Q&A ali embaixo, a gente vai fazendo as perguntas para o Michel e para a Natália. E agora eu queria pedir, Natália, para você dar uma contextualização de qual que era a situação política, né? A gente estava conversando um pouco antes, né, da gente começar aqui, e uma das coisas que eu disse que chamou muito a minha atenção é essa responsabilidade da manutenção desse material explosivo que estava guardado ali. Fazia 6 anos, contando para quem ainda não chegou a ver essa informação, fazia 6 anos. Era um navio russo que passou por ali, teve que parar por problemas, o material ficou retido, foram mandadas diversas cartas pela alfândega para autoridades dizendo, olha, isso é perigoso, isso tem que ser retirado daí. Não foi, e aconteceu o que aconteceu, é isso que se sabe até agora. E a Natália falou que isso reflete, de certa maneira, a situação política do país. Por quê, Natália? O que estava acontecendo no Líbano até então? E por que você acha que tem uma relação, dá para dizer que tem uma relação entre essa explosão, essa tragédia que aconteceu no Líbano e o governo? Infelizmente, quando a gente recebeu essa notícia e todas as versões oficiais e pelo que as investigações preliminares mostram, apontavam, então, no sentido de uma total ineficiência e má gestão da coisa pública, que é, basicamente, um debate que vem acontecendo no Líbano, talvez
em toda essa história contemporânea, não é? Porque o sistema libanês, o arranjo, o desenho libanês, ele é muito alvo de críticas severas quanto a esse enfraquecimento do Estado, essa corrupção endêmica e basicamente uma total ineficiência de provisão de bens públicos, de bem-estar, de infraestrutura e tal. Então, quando a notícia veio, e tudo leva a crer que a versão oficial é essa mesma com a qual a gente tem que seguir, ela já veio na esteira das manifestações que começaram, assim, mais recente, em outubro de 2019, mas que, se a gente tiver tempo, a gente pode falar um pouco já, são reflexos de manifestações que vêm vindo na última década, pelo menos, mas também é uma história recorrente, né? Então, essas manifestações de outubro condenavam, primeiro, a taxação, né? Começou com uma taxação do VoIP, então, dessas ligações por WhatsApp, esse serviço de internet, era uma taxação de 20 centavos por dia, outras taxações se seguiram, o preço dos alimentos e dos produtos já vinha subindo muito, a corrupção é uma preocupação do libanês de sempre, desemprego, aumento da pobreza, desigualdade aumentando de forma severa. E, basicamente, bom, em outubro de 2019, a lista de demandas era imensa. Ela ia desde da questão da eletricidade, né, que o Líbano vive uma crise de provisão de eletricidade, com a luz sendo cortada várias vezes por dia. Isso foi, enfim, piorando, né? Como recolhimento de lixo, reconhecimento de refugiados ou do direito de paternidade, de maternidade, para que as mães pudessem passar o sobrenome para os filhos, né? Pudessem passar a nacionalidade para os filhos, basicamente, passarem a nacionalidade libanesa para os filhos, que é até então limitada, restrita ao lado paterno. Então, a lista de demandas era enorme, mas basicamente, então, reclamando dessa ineficiência, da corrupção desenfreada e colocando os líderes como responsáveis pelo estado de coisas, né? A inflação enorme também, a lira nesse tempo todo já perdeu, se fala em 80% do valor, as pessoas estão indo para o mercado negro para poder conseguir que o dinheiro renda um pouco. Os bancos tiveram os seus saques limitados, né? Isso foi restrito, então por semana as pessoas tinham que retirar um valor limitado de dólar, então a situação ficou realmente, para pobres e ricos, independente, ficou muito, muito sacrificante. E tudo isso aconteceu antes do coronavírus, né, que chegou para agravar ainda mais a situação. Michel, qual foi o impacto que o coronavírus teve em relação ao Líbano? A gente vê países que lidaram de forma diferente, todos os países, claro, foram afetados, mas tem países que estão como o Brasil, por exemplo, e tem países que estão como a Alemanha. Onde estava o Líbano nesse caminho e como isso agravou ainda mais a situação? É interessante que os países do Oriente Médio lidaram de maneira relativamente bem com o coronavírus, principalmente em termos de número de mortos, não é? A gente ainda não sabe explicar muito bem o porquê. No Líbano há uma presença relativamente grande, em Beirute, por exemplo, de hospitais particulares, não é? Que isso tem a ver um pouco com essa configuração populacional do Líbano, né? Em algum sentido, apesar de todas essas questões econômicas, financeiras, de aumento da desigualdade, nos últimos anos do Líbano, como a Natália falou, a situação, em termos de número de mortos, né, do Líbano, ela não era muito diferente, por exemplo, do que é em Israel, do que é na Jordânia, no Egito. A situação não era exatamente calamitosa. A gente não está falando de um país com quase 100 mil mortos, como o Brasil. Só para dar o número aqui, que eu peguei aqui, Michel, eles falam em
68 mortes. Pode ser um pouco mais, um pouco, enfim, mas não é absurdo. Uma busca não. rápida no Google, claro, né? Nada muito apurado. Eu chutaria 70, assim, foi a impressão que eu tinha, o número que eu tinha na cabeça era esse. Que é uma situação, assim, Israel está com 500 mortos, né? O Egito está com um pouco mais, mas a gente não está falando de milhares de mortos. O que é interessante, eu queria, enfim, meio que bater essa bola com a Natália também, tem uma situação do Covid que é uma situação, me parece importante. O Líbano tem um modelo que é um modelo complexo de funcionamento, não é? A ideia sectária, uma ideia importante para se entender a sociedade do Líbano, ao mesmo tempo que há uma democracia em funcionamento, ou seja, há eleições, a disputa, há mudanças possíveis dentro do campo da democracia liberal. Mas essa dimensão sectária e essa dimensão democrática produzem um Estado nacional que existe, ou seja, a gente está vendo uma região onde não é necessariamente óbvio que o Estado nacional mantenha a sua estrutura em funcionamento. No Líbano, ela mantém. A gente está falando de um país que tem 1/4 da população de refugiados, um país que tem uma população pequena local, um país que tem tensionamentos internos seculares, né? A situação do Líbano. A gente fala da guerra civil de 75, a gente pode falar de guerras internas no Líbano desde a década de 20, e ao mesmo tempo você tem um país que não corre o risco hoje, né? A Natália falou sobre algumas questões, mas de um esgarçamento até a destruição do Estado Nacional, o que é diferente, por exemplo, da Síria, né? O que é um risco efetivo na Jordânia. Ou seja, isso é muito interessante. O Líbano, apesar dessas questões internas, é um Estado Nacional consolidado a partir da identidade nacional, Natália, né? Mas tem tem uma referência importante nessa história toda, que é a fundamental importância da diáspora libanesa, não é? E aqui é um conceito muito importante. Entender a importância da diáspora libanesa para o Estado Nacional do Líbano é fundamental, não é? É muito parecido, por exemplo, com o conceito de diáspora judaica, a ideia de que as pessoas estão conectadas ao Líbano, eventualmente financiando projetos libaneses, ou seja, que o compromisso com o Estado Nacional existe também para aqueles que estão fora do Líbano há gerações. E, Michel, olha que interessante, a gente recebeu um comentário aqui, ele está acompanhando a gente no Face, desculpa se eu errar o nome, é o Carlile Fontinelli de Mello, ele falou que ele é do Acre, e que no Acre eles já tiveram 5 governadores de origem libanesa desde 1968, inclusive a esposa dele é de origem libanesa no Acre. Então, realmente, assim, é uma diáspora que ela não é concentrada, né? A gente está falando de uma pessoa que vive no Acre, que é algo que a gente até foge do nosso imaginário, mesmo sendo parte do Brasil. Isso é muito interessante. Eu posso contar para vocês histórias fantásticas sobre libaneses que eu encontrei no interior do Brasil e que a pergunta deles é: qual é o estranhamento? Aqui só tem libanês. Quer dizer, e o vínculo com o Estado-nação é fundamental. Mas por que eu estou falando sobre isso? Né? Porque, enfim, o Instituto Brasil e Israel interessa também entender a importância da diáspora, mas fundamentalmente porque essa diáspora está numa crise econômica mundial sem precedentes. É sem precedentes porque, se você tem uma diáspora forte em São Paulo, né? A gente pode ver pelos nomes dos políticos que governaram também a cidade de São Paulo, que ela não é pequena, você tem uma diáspora muito forte também em Nova York, uma diáspora muito forte na Alemanha, uma diáspora na Austrália. Essa diáspora ela está comprometida financeiramente com a consolidação desse projeto de Estado. Né? Em algum sentido, quando a Natália falou sobre a matrilinearidade, também tem a ver com uma perspectiva de matrilinearidade da diáspora, a ideia de que filhos de mães libanesas também podem ter cidadania libanesa e votar, né? De repente, uma crise que ninguém esperava, uma situação econômica de imprevisibilidade, as pessoas não sabem o que vai acontecer, isso afeta profundamente essa relação de diáspora com o Líbano. Também é um elemento que, além dessas questões todas que a Natália colocou, de mau gerenciamento interno da crise libanesa, há uma impossibilidade de comprometimento dessa diáspora libanesa com esse projeto de desenvolvimento econômico. E acho que isso leva a gente a uma pergunta, desculpa, Natália, já vou te deixar falar, mas só para emendar, acho que você já pode responder. O Henrique Friedman me pergunta: de alguma forma surpreendeu vocês essa comoção mundial ao povo libanês? Porque a gente viu em vários lugares do mundo, em São Paulo, a gente viu em Tel Aviv, já vamos entrar nesse assunto também, a bandeira do Líbano, né, sendo exposta em vários lugares, mostrando solidariedade. Isso te impressionou, Natália, ou você acha que é um reflexo do que é de fato o Líbano?
Eu vou responder por ordem, porque o Michel falou do sistema, assim, do governo, né, da política libanesa, e esse é o meu assunto. Então, eu fico muito, assim, animada com esse debate. Então, para falar um pouco sobre a permanência do sistema, é justamente isso. Apesar do sistema ter uma profusão de críticas, não só da sociedade civil, mas assim, a literatura toda é extremamente, não toda, mas assim, alguma parte da literatura é muito crítica sobre essa escolha de desenho de partilha de poder religioso, que é uma escolha que, apesar de, e é democrática, viu? Isso é preciso que fique importante, começou antes, mas teoricamente segue o modelo do consociativismo, do Arend Leiphardt, que é um holandês. Então, assim, isso é dentro do marco teórico de democracia plural, religiosa, mas dentro do marco de partilha de poder democrático. E o Líbano, ele tem digamos, uma permanência que tem basicamente 1,5 séculos desse modelo. Porque esse modelo ele foi implementado antes do Estado ter a sua independência. Então, enquanto ele ainda era mandato francês, essa era a configuração, mas ela é fundamentalmente baseada no sistema de Milés, que é o sistema otomano, em que cada liderança religiosa tinha uma autonomia política e de taxação e tinha poder administrativo sobre aquelas regiões. Conforme esses diferentes líderes foram sendo empoderados ou foram se empoderando de acordo com a conjuntura das potências regionais e internacionais, aí sim que, digamos, os conflitos começaram a aparecerem na história libanesa. Então, existe apesar de toda a instabilidade que isso gera, apesar da ineficiência estatal e virtualmente assim, a ausência de bens públicos, que é o que a gente vê no Líbano, a gente não tem transporte público no Líbano. É uma coisa que para nós que temos um sistema de transporte público que a gente considera ruim, quando a gente chega ao Líbano, a gente não tem. É um país muito desigual, Natália? É um país bastante desigual, e eu acho que isso também tem um pouco a ver, e aqui fazendo uma crítica um pouco dura, mas tem um pouco a ver com esse mito do multiculturalismo, sabe? Tem um pouco a ver com essa narrativa também de que a diáspora ela é toda muito bem sucedida, e que diáspora que se está falando. Então, apesar do Líbano ter no seu coração uma diversidade extremamente importante, e ela ser, sim, digamos, um bastião ainda do cristianismo no Oriente Médio, que é ainda 25% da população, e está, não me apegando na questão demográfica, mas ela está na identidade cultural libanesa, né? Ela está no DNA histórico, cultural. Então, isso, independente das variações demográficas, isso perdura. Então, apesar de todo o sistema ter essa ineficiência total, ele tem uma durabilidade ao longo desse 1,5 séculos que é impressionante. E apesar das críticas severas, ele sobrevive. Então, e guerras regionais, né? Então, você tem, enfim, as guerras no período otomano, no mandato, e depois você tem diversas tentativas ali de manifestações e de revoltas, e depois a gente tem todo, com a criação do Estado de Israel, a gente tem a Guerra de 48, 57, 53, e assim vai indo. E aí a gente tem a pré-guerra civil, né? Ou alguns chamam a primeira guerra civil do Líbano, que foi um prenúncio da guerra de 75, e aí a gente depois tem vários momentos de instabilidade, e ainda assim esse sistema se mantém de pé. Então existe uma espécie de tensão permanente, mas que mantém o sistema, ele é ineficiente, mas ele continua. Então é como se fosse um paradoxo muito interessante da gente estudar, e talvez isso explique por que eu me encanto tanto por esse
esse arranjo, assim. Acho que a diáspora eu toquei um pouquinho, né? Uhum. A comoção mundial, eu acho que o Líbano ele é encantador por si. Eu conheço muita gente que não é da colônia e que vai ao Líbano e se encanta e volta com uma paixão que ninguém sabe muito entender. Então, tem um encantamento, né? O Líbano é um país maravilhoso. Quem vai ao Líbano se encanta. A gente se identifica muito. A gente se identifica com o jeito das pessoas tratarem, com afetividade. A comida, para nós, naturalmente, é muito familiar. Eu acho que é um pouco por aí. Agora, olhando isso de um lado mais crítico, tem a ver com um pouco dessa... Aí juntando talvez uma questão securitária, quando a gente fala por que algumas leituras imediatamente não querem acreditar na má gestão e ineficiência do governo e falam, não, necessariamente tem a ver com alguma coisa securitária e provavelmente apontam os atores que querem apontar e tal, mas vamos resgatar a identidade do livro. Então, de que identidade se está se falando, né? Então, tem algumas narrativas aqui que ficam em disputa e tem alguns mitos aqui que estão em disputa de forma, assim, retórica. Então, aqui é preciso tomar um certo cuidado também. Vamos entrar, então, nesse tema que a Natália mencionou, sobre essas narrativas que se criaram, dando um dado aqui rapidamente, assim que as redes sociais começaram a trazer imagens sobre o que tinha acontecido no Líbano, Israel foi parar nos trending topics, né, nos assuntos mais comentados do Twitter no mundo. O mundo inteiro já inicialmente foi para cima de Israel em relação a isso, porque dizendo, né, famosa, né, teoria da conspiração de que tinha sido um ataque, poderia ter sido um ataque terrorista por parte de Israel. Rapidamente, razoavelmente rapidamente, o Benjamin Netanyahu, o primeiro-ministro de Israel, se posicionou, disse não é nada disso, a gente não tem nenhum envolvimento, e até ofereceu ajuda, teve a projeção da bandeira do Líbano na Kikar Rabin, na Praça Rabin, no centro de Tel Aviv. Bom, Michel, por que você acha que teve essa reação tão imediata, né? Tem um histórico de guerras entre Líbano e Israel. Qual é a situação entre os dois países hoje? Por que essa reação tão imediata em querer achar um culpado? Pegando um pouco umas questões aí que a Natália trouxe, a ideia do mito, né? São duas referências ao mito. O mito é a ideia da produção de uma perspectiva conspirativa para explicar, e tem mitos fundacionais onde os países usam esses mitos para poder se fortalecer politicamente, estrategicamente, demograficamente, etc. E aí, Anitta e Natália, eu fico pensando, é muito interessante que esse acidente no porto de Beirute fez ir a água abaixo, né? Fez implodir dois tipos de narrativas fundacionais que, na verdade, se retroalimentam, né? De um lado, essa narrativa fundacional da diáspora bem-sucedida, de um país que avança em direção a reformas modernizantes e que essas reformas produzem, eventualmente, desigualdade social, mas apontam para o retorno àquele Líbano que é da pequena Suíça, né? Ou do Petit Paris, a ideia... Né? Essa referência estava nesses discursos, não é? Estamos passando por processos de mudanças, essas manifestações mostram isso, mas a gente está indo numa direção que é uma direção de modernização, né? E o segundo mito fundacional é o mito fundacional compartilhado pelo Hezbollah e pelo governo de Israel atual, que eu acho que é interessante também esse mito, né? O governo de Israel atual percebe o Líbano, não é, como uma espécie de, sei lá, Hezbollah de Ândia, onde todos os libaneses são vinculados ao Hezbollah, e o Hezbollah é a peça fundamental para se entender o Líbano, não é? Isso começa basicamente em 2000, né, se fortalece em 2005, e a ideia de que há no norte de Israel não um Estado com essa riqueza toda sobre a qual a Natália está falando, essa complexidade, né, muito parecida com Israel em alguns momentos, a ideia das estruturas de milês, estruturas do Estado otomano se mantendo, etc. No Israel a gente vê isso em alguns sentidos,
mas isso não se o que se percebe é a perspectiva da segurança. O que se percebe é a perspectiva do Hezbollah. O Líbano é o Hezbollah, não é? Quem se fortalece com essa narrativa? O Hezbollah. O Hezbollah se fortalece com essa narrativa, porque o Hezbollah, que não é exatamente um parceiro historicamente, no sentido da história do Líbano, consolidado, né? Ele está em processo de consolidação o tempo todo, é um parceiro relativamente novo na história libanesa, utiliza essa narrativa produzida pela direita israelense para se justificar como sendo a referência do Líbano. Ok? Então, assim, por que elas implodem? Elas implodem porque, de um lado, essa perspectiva de modernidade vai por água abaixo por conta da falta de cuidado de armazenamento de material, de corrupção, de uma estrutura absolutamente desigual de uma sociedade que fica à mercê da falta de serviços sociais e públicos, etc., etc. E, por outro lado, né, é claro que quando os aliados do Hezbollah e os inimigos perenes do Hezbollah em Israel, aqueles que produzem a ideia de que o Líbano é hoje uma seção do Irã no norte de Israel, olham para aquilo e falam assim, é o Hezbollah, né? E não é, né? Assim, eu até agora tenho acompanhado bastante o Hezbollah, principalmente pela região de Beirute, se aquela região em que aconteceu o acidente, há pouquíssima possibilidade do Hezbollah ter algum envolvimento, pelo menos, e mesmo se tiver envolvimento no armazenamento, não é envolvimento em ter produzido a explosão. Ou seja, aqui se implode duas perspectivas sobre o Líbano que são importantíssimas e que são mitos fundacionais. A da modernidade produzida pelas reformas e a da terra do Hezbollah como referência. O que aconteceu no Líbano hoje é outra coisa, né? Por que eu estou falando sobre isso nessa sua pergunta, Anitta? Porque, em algum sentido, a relação de Beirute no Oriente Médio, na sua juventude, na sua forma de viver, ela, em algum sentido, faz eco no seu lado bom e no seu lado ruim com a relação, por exemplo, em Tel Aviv, né? A ideia de que há uma produção de cultura jovem e que está reagindo a uma produção de cultura muito conservadora. O aumento da desigualdade social em Israel e no Líbano é absolutamente radical. Ou seja, para além dessa camada de produção de inimigos, há uma relação perene entre libaneses e israelenses, onde, se há alguma coisa parecida do seu lado ruim e positivo entre israelenses e outro vizinho do Oriente Médio, é Tel Aviv e Beirute, né? Então, assim, por exemplo, eu perguntei ontem para alguns amigos em Israel qual foi a reação de uma bandeira do Líbano no prédio da prefeitura de Tel Aviv. É o prédio que fica no Kikar Rabin, que é a praça mais importante, talvez, da história contemporânea israelense, onde Rabin foi assassinado, né? Uma praça enorme no centro de Tel Aviv, onde todo mundo, em algum sentido, viu aquilo. E ele falou que não houve muito comentário negativo, não. Eu tenho escutado a mídia israelense, as pessoas estão saindo, se solidarizando com as pessoas do Líbano, entrevistando pessoas no Líbano. Ou seja, eu acho que esse mito fundacional duplo, que foi implodido pela explosão, acabou produzindo a possibilidade que a gente estude a relação de Israel com o Líbano a partir de outras óticas, que não das óticas generalizadoras, radicalizantes, objetivas. Talvez a gente possa agora perceber essa relação a partir de uma perspectiva mais subjetiva, mais crítica, mais aprofundada. E você, Natália, o que você acha sobre essa reação instantânea de achar um culpado, de Israel ser colocado no centro dessa polêmica, e da reação rápida também em oferecer ajuda e esclarecer, né? Natália, um segundo, só uma questão para... As manifestações que estão acontecendo em Israel hoje, elas objetivamente tomam como modelo as manifestações de Beirute de um ano atrás. Isso é dito nas manifestações. Legal, isso é muito importante mesmo. Mas então, Natália, para você a pergunta agora, seu espaço. Eu acho que as manifestações têm a ver com um fenômeno de crise social. Então, nesse sentido, me parece que há uma dificuldade dos leitores, tá, para a gente usar a categoria orientalistas, assim, de não conseguirem ver nessas manifestações que a gente está falando de uma crise social pedindo
bens públicos, pedindo fim da corrupção, pedindo o que a gente viria nas ruas de Paris ou em qualquer outro lugar. Mas a impressão que eu tenho, tanto em termos de uma leitura talvez mainstream assim, da mídia, quanto em termos de alta política, é que necessariamente o assunto acaba sendo voltado para a ameaça que o Hezbollah representa no país. Isso me impressiona bastante, porque é exatamente o que o Michel apontou. Há uma ascensão dessa nova elite política, entre muitas aspas, que é a ascensão xiita, que vem de um histórico de absoluta pobreza, baixa participação política, que vem se empoderando nas últimas décadas, mas em absoluto isso representa uma tomada do poder pelo Hezbollah. Ainda assim, me parece que essa é a leitura que se espera. Então, ainda assim, eu entendo que há uma resistência. O Trump, inclusive, falou em ataque, mesmo com o Pentágono dizendo que não se tratava de um ataque. Então, há uma dificuldade, e eu não acho que é uma dificuldade de aceitar que seja um problema da coisa pública no Líbano. Eu acho que é uma má vontade. Eu acho que é uma tendência de olhar as questões que acontecem no Oriente Médio numa chave securitizante. Ou como parte de uma estratégia maior, que é a estratégia do Trump de pressão máxima contra Irã, Síria e Hezbollah, estrangulamento do Hezbollah. Então, eu vejo isso dessa forma. Agora, há também, quer dizer, há uma crítica, né, de vários setores, assim, da sociedade libanesa sobre a ajuda sendo oferecida. Então, primeiro, há uma resistência na extrema-direita israelense, eu acho que vocês podem falar melhor que eu sobre isso, mas há uma resistência da extrema-direita israelense contra o oferecimento de ajuda a um Estado que é claramente um inimigo e que isso é ridículo. O filho do Netanyahu já declarou nesse sentido, o Lieberman também, de que não faz sentido dar ajuda humanitária. Mas há também uma crítica de que essa ajuda humanitária é mais uma forma de washing, né? Um aid washing. Não tem caminho certo, parece, né? Nesse mundo. Então, mas a memória, sobretudo da guerra de 2006, é muito presente no Líbano. Então, imediatamente, e as incursões de aviões israelenses no espaço aéreo libanês, então isso é uma realidade presente na vida libanesa. Mas eu acho que a gente cai numa coisa, não sou eu aqui que estou para dar minha opinião no caso, mas para moderar, mas eu acho que a gente sempre acaba ficando, quando a gente fala de Israel, a gente sempre acaba ficando nesse lugar, ou é washing, ou nunca deveria. E aí até queria puxar um pouco para o Brasil, a gente pode até fazer um paralelo, né? O Brasil se considera um grande aliado de Israel, tem uma amizade, enfim, entre o presidente Jair Bolsonaro e o primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, e aqui no Brasil, até onde eu vi, se alguém tiver visto e quiser dizer que eu estou errada, por favor me digam, mas eu não vi nenhuma manifestação oficial do governo federal em relação a isso que aconteceu no Líbano. Eu queria saber qual que é a importância dos líderes mundiais se pronunciarem, se mostrarem sua solidariedade, como Macron, que foi hoje, rapidamente foi a Beirute para prestar sua solidariedade, para dizer que ia ajudar. Qual que é a importância nesse cenário político internacional de estender uma mão nesse momento, independente de qualquer coisa? A gente está falando, na verdade, do Brasil, onde tem uma colônia, como vocês estavam falando, muito grande. Qual que é a relevância de um inimigo, um amigo, nesse momento de destruição, de tragédia, estender a mão nas relações internacionais? Natália, se quiser começar, por favor.
Me parece humanitário, quer dizer, é quase que natural e esperado que essa ajuda venha e que as manifestações aconteçam. De fato, todos os países estão sofrendo, nós especialmente aqui no combate ao Covid. Então, eu imagino que mandar missões fique, por exemplo, difícil para o Brasil. Mas é muito importante que essas declarações sejam feitas e que haja, ou da sociedade civil, ou privados que possam fazer doações, ou que possam mandar pessoal. E também a ONU se manifestou nesse sentido. Eu acho crucial. Agora, só pontuar que a presença do Macron, ela lembra um pouco, né, toda a ingerência francesa no Líbano, claro. E volta todo o sistema confessional de partilha de poder no Líbano e a importância que a França teve para delinear esse estado de coisas. E, mais que isso, que lado da polarização entre essas duas, digamos, entre o bloco 8 de março e 14 de março, a França se alinharia, né? Que lado que... Porque quando a gente fala em mandar, por exemplo, ajuda e as remessas financeiras para sanar a crise fiscal e econômica do Líbano, elas vêm acompanhadas de reformas neoliberais e de arroxo muito duras, né? E isso, enfim, também está devidamente localizado entre os polos políticos no país. Isso está... Então, assim, receber dinheiro da França, receber dinheiro da Arábia Saudita ou receber dinheiro de um outro eixo, isso faz toda a diferença onde o dinheiro vai e com que elites políticas se dialoga dentro do país. Mas eu já voltei ao assunto. Vamos, Michel. Só tenho, antes de você falar, Michel, acho que a Natália pode responder melhor essa pergunta que chegou aqui para a gente também, do Carlyle, falando o que se pode fazer pelo Líbano nesse momento. Então, o que a sociedade civil, vocês, as pessoas no Brasil, é que eu não estou no Brasil, né? Mas as pessoas no Brasil podem fazer se quiserem ajudar o Líbano. Tem iniciativas, onde elas podem procurar? Acho que essa é uma informação legal, se você tiver, se você conhecer, para passar para as pessoas. Tem alguns chamamentos de associações médicas e tem associações basicamente da sociedade civil, e o consulado também está começando a organizar de que forma que essas remessas financeiras ou outra forma de ajuda podem ocorrer. Mas há quem diga que esse dinheiro tem que passar à margem do governo, porque estamos falando justamente de um problema de má gestão. O que é triste, né? Enfim, o que deflagra todo o cenário libanês. Michel, eu vou aqui aproveitar e ler um comentário antes de você responder sobre essa questão diplomática. A Vera Bobrov fala: não é possível não admitir uma nova possibilidade de contato entre Líbano e Israel em um momento tão trágico. Então, já voltando, né, para essa questão internacional de estender a mão, qual que é a relevância disso e quais os cuidados também têm que ser tomados, como a Natália falou, para não abrir antigas feridas? É engraçado que a Natália falou sobre países com interesses no Líbano, não é? E que agora podem ter interesses na ajuda do Líbano. Ela falou sobre França, ela falou sobre a Arábia Saudita, acrescentaria Irã e, eventualmente, Israel e países do Golfo, não é? Ou seja, a gente está falando sobre perspectivas geopolíticas que são acionadas também em momento de desastre. Ou seja, o mundo não para de funcionar em momento. Há que se entender que as perspectivas geopolíticas também funcionam em momento de desastre. Ao contrário, elas são mais ainda acionadas no momento de desastre. Ou seja, está se fazendo política, está se fazendo política internacional a partir da ideia de quem não tem almoço grátis. Estende ou não a mão. Não tem almoço grátis, né? Eu fico pensando, Anitta, você falou sobre o Brasil, tá? Eu fico pensando a importância para a política interna brasileira, que o auxílio dado pelas Forças Armadas brasileiras, por exemplo, no Haiti, a reação que isso teve na política interna brasileira. Você entende isso? Quer dizer, há conexões possíveis também dentro do Brasil com relação à sua percepção como uma potência de auxílio internacional. Né? A gente não pode entender o que aconteceu em 2018
sem entender o fortalecimento das Forças Armadas no cenário interno brasileiro no terremoto do Haiti. Né? A gente está falando de política, a gente não está falando de uma situação absolutamente e exclusivamente humanitária. Está falando de necessidades humanitárias. A Natália falou agora sobre a necessidade que isso aconteça para além do governo, ou seja, sociedade civil diretamente, mas a gente está falando de política. Né? E quando a gente está falando de política, não sei se vocês perceberam, mas eu sequer falei sobre o auxílio proposto de Israel ao Líbano, porque aqui está se falando realmente de política, aqui está se falando sobre uma situação absolutamente absolutamente compreensível do momento de fazer política. É claro, Natália, que dentro do governo de Israel, não sei se vocês perceberam isso, tem dois partidos hoje hegemônicos no governo de Israel, né? O Kahol Lavan, que é um partido... não sei determinar como é que o Kahol Lavan é, mas não é o Likud, e tem o Likud, que é um partido de direita, com uma influência muito poderosa de alguns setores da extrema-direita. O filho do Benjamin Netanyahu é uma espécie de Eduardo Bolsonaro de Israel, não é? Ou Carlos Bolsonaro de Israel. Então, assim, em algum sentido, ele joga o pai mais à direita. Ele chama manifestantes israelenses de extraterrestres, ele acusa a esquerda de produzir pedofilia. É exatamente o discurso que a gente vê aqui na extrema-direita brasileira. E aí ele vai à rua e fala ajudar o Líbano, ajudar o inimigo. Não é? Já Ashkenazi e Gantz viram na possibilidade de oferecer ajuda para o Líbano, isolar o Hezbollah, né? e colocar o Hezbollah como aquele que não aceitou a ajuda do Líbano, ajuda de Israel, e fortalecer setores que se percebe dentro do governo de Israel como setores possíveis de uma possível aliança futura dentro do Líbano. Ou seja, está falando de política. Tá? Eu só queria falar sobre duas coisas. E é muito interessante isso. Tem um grupo dentro de Israel, que são os palestinos, cidadãos de Israel, alguns chamam eles de árabes israelenses, que tem população, parentesco com população nos campos de refugiados palestinos. Né? Então, assim, é uma população que tem vínculos familiares com quem está no Líbano. Né? Um deles é o diretor-geral do hospital de Nahariya, que é um árabe israelense, um palestino que mora em Nahariya, e que está desesperadamente oferecendo ajuda. Eu acho que para vocês é mais interessante do que para nós, Anita, para uma jornalista, mas a experiência de alguém, né, que efetivamente está querendo nadar por entre esses blocos políticos e dizendo o seguinte: me ajuda, aceitem minha ajuda. Né? Provavelmente não vai ser aceito, mas hoje eu vi a entrevista com ele, uma coisa fantástica, um cara que realmente ele falou: eu vou até aí, eu ajudo vocês, e falando em árabe para as pessoas do Líbano entenderem de onde vem a fala dele. A pessoa começa a estar completamente fora do contexto político que a gente acabou de falar aqui. Não é? É muito interessante isso. E a segunda questão, o Líbano é uma experiência para o israelense médio de origem ashkenazita, que é a experiência da derrota. Israel efetivamente nunca venceu uma guerra contra o Líbano. Né? A guerra de 82 produziu as mudanças mais radicais possíveis e imaginárias no Líbano, em Israel. Estou me referindo principalmente a Sabra e Shatila e as manifestações sobre Sabra e Shatila em Tel Aviv. Né? O Gush Shalom, o grupo de esquerda que mudou a política israelense, nasceu a partir do retorno de soldados israelenses no Líbano. E a Segunda Guerra do Líbano é muito interessante, porque além de toda a destruição que ela produziu no Líbano e no norte de Israel, o último soldado que morreu no Líbano chama-se Grossman, Uri Grossman. Uri Grossman é filho de David Grossman. David Grossman é o maior escritor pacifista em Israel hoje. É um homem que escreve o tempo todo a necessidade de acabar com as guerras, de acabar com a ocupação. David Grossman é
um grande nome público israelense. E foi justamente seu filho, que também era um ativista da paz, que morreu depois da guerra ter terminado, retornando da guerra. Ou seja, é o símbolo máximo da ineficácia da guerra, da injustiça da guerra. Um homem perdeu um filho depois da guerra ter terminado, e um homem que escreve pela paz. Ele escreveu um livro que nem foi sobre isso, mas é um livro muito interessante, A Mulher que Corre, sobre a experiência de uma mulher que tem que receber a informação que seu filho morreu. Né? É fantástico. O que eu quero dizer é o seguinte, no imaginário israelense, para quem quer ver alguma coisa sobre isso, basta ler o livro do David Grossman, não assistir o filme Valsa com Bashir. O imaginário israelense, o Líbano está num lugar que também não é exatamente um lugar fácil de ser deglutido, não é um lugar fácil de ser compreendido. Se o Líbano olha para Israel como inimigo, Israel olha para o Líbano de uma maneira muito complexa também. Isso eu queria dizer. Vamos conversar um pouquinho aqui, a gente já encaminhando para o fim do nosso webinar, mas sobre futuro. Natália, quais são as perspectivas do Líbano, Beirute, que foi tão destruído, conseguir se reconstruir? Qual que é a relevância dessa negociação de ajudas, que, como o Michel estava falando, não tem almoço grátis, sempre vai ter alguma coisa por trás das ajudas que chegam de países, né, que não são essas iniciativas da sociedade civil, que tem esse caráter mais benevolente, de querer ajudar. E qual que é a importância de uma reconstrução política também? Você acha que dá para relacionar esses dois, essa reconstrução física da capital, de uma parte significativa da capital, com a reconstrução política depois das manifestações? Qual que é o futuro? Quais são as suas perspectivas para o futuro do Líbano e da capital Beirute? Beirute tem essa tradição, ou essa imagem de realmente milenarmente ressurgir, ser uma fênix que ressurge das cinzas de tempos em tempos depois de grandes tragédias. E a gente vê as pessoas falando dessa resiliência, dessa capacidade da cidade de se reconstruir, se reinventar. Inicialmente, se a gente, digamos, excluísse a explosão da análise por um momento e pensasse qual era a viabilidade de se pensar, de se aventar a verdadeira eliminação do sectarismo ou do confessionalismo, que é esse governo dividido entre as religiões, e que não só o primeiro-ministro tem que ser sunita, e o presidente tem que ser maronita, e o porta-voz do parlamento tem que ser xiita, e o parlamento é dividido entre 50% cristãos, 50% muçulmano e tal, como, na verdade, tem um sistema de patronagem e de clientelismo que é muito embebido nessa micropolítica e no sistema de wasta, que é esse sistema de patronagem e de nepotismo do dia a dia. Então, nessa burocracia e fora do Estado também. Então, quando a gente pensa em acabar com o sectarismo, vá-se às ruas e se chama o fim do sectarismo. Em primeiro lugar, a gente viu que rapidamente as manifestações tomaram um tom sectário, o que é altamente problemático para aquelas pessoas que, na verdade, estavam querendo acabar. E, em segundo lugar, a mera eliminação do sectarismo em termos formais não vai eliminar o sectarismo da política. E esse sectarismo é visto como um grande câncer na política libanesa. Então, há um desafio que é para as próximas gerações de verdadeiramente eliminar o caráter confessional, não só no sentido formal da divisão de altos postos no governo, na burocracia civil e tal, como nesse dia a dia, em que as coisas são em que bens, serviços e segurança ainda são providos de acordo com aqueles líderes locais, que tem a ver com o sistema do Zuama e tem a ver com o sistema muito milenar, muito, quer dizer, de 150 anos. Então, é um desafio para as próximas gerações. E aí, bom, se a gente pensa na explosão e no esforço de reconstrução, quando você fez a pergunta, imediatamente eu lembrei do Solidere. O Solidere era aquele grande complexo basicamente bancado pela Banca Saudita, que reconstruiu o downtown Beirute e
foi o que fez Beirute, então, voltar nesse cenário do turismo e voltar no cenário daquela narrativa do multicultural e da diáspora e fazia com que, então, o país continuasse vivendo desses envios de dinheiro e tivesse, basicamente, continuasse com a economia rentista, e isso está na origem dos problemas que a gente está falando agora. Quer dizer, pouco investimento na indústria, basicamente um modelo rentista, o câmbio travado de forma extremamente artificial, enfim, né? A gente podia continuar indefinidamente. Então, quando se fala num esforço de reconstrução, a gente pode até pensar que talvez o Líbano tivesse essa grande oportunidade de novamente ressurgir das cinzas, mas ainda vai ser atrelado a um projeto ou outro. Então, o projeto do Solidaire era um projeto que tinha determinadas características muito marcadas, né? No final da guerra, depois que o acordo de Taif, que é o que encerra a guerra civil, mas que ainda a partir da década de 90 configura. É um projeto que fala para uma parcela, né? Mas ele vai causar uma série de outros problemas, desigualdades, que vai ser não só a causa de tudo que a gente está vendo hoje, como, na verdade, é o que mostra porque que o Líbano só vivia de especulação imobiliária e assim por diante. Então, é preciso ter muita atenção na hora que vai pensar de que forma esse projeto de reconstrução vai ser feito. E aqui a gente pode pensar que isso é para qualquer país. Quando a gente pensa que projeto de reconstrução vai ser feito na Síria, por exemplo. Isso é muito importante da gente ter em mente. Né? Quem está aqui no Zoom com a gente, se quiser fazer alguma pergunta, manda aqui no Q&A para a gente já ir encaminhando. Agora quero ouvir do Michel o que ele acha sobre essa perspectiva de reconstrução nessas duas esferas que a Natália estava falando, que não podem ser separadas, né? Essa esfera física do que aconteceu por causa da explosão, essa esfera política que é muito complexa no país. Natália, a gente em algum momento vai ter que conversar sobre essa coisa do espelho quebrado que Israel e o Líbano são. Eles são muito parecidos com mudanças, como se houvesse um racha no espelho, e essas mudanças, essas transformações. Eu fico pensando, você fala sobre a questão sectária, né? Que ao mesmo tempo é uma estrutura que você chama de câncer, mas é a sustentação de algum tipo de estabilidade numa região onde a estabilidade não é exatamente uma perspectiva a priori garantida, né? Eu fico pensando numa situação que é a situação da Altalena, que é a possibilidade efetiva de uma guerra civil em Israel em 1949, e que é a existência de um poder central garantido para além das dimensões locais e sectárias que também existiam já naquele momento, e existem até hoje, se garantiu que não houvesse uma guerra civil, né? Eu fico assim, o historiador, a relação do historiador com o contrafactual é uma relação de heresia, né? Você tem uma vontade enorme de chegar até lá e pensar o que seria se não fosse, mas você não pode fazer isso. Então, eu não posso deixar de dizer que eu fico imaginando se não houvesse a imposição de Rabin e Ben Gurion no navio da Altalena. Eles mandaram afundar o navio da Altalena, que era o navio da direita sionista, que chegou com armas para continuar a guerra dentro de Israel. Será que a gente teria um segundo Líbano no sul do Líbano? É muito interessante pensar isso, né? É interessante pensar para levantar questões sobre o Líbano. Eu acho péssimo, Anita, a gente esperar que tragédias desse tipo nos produzam um mundo melhor. Eu odeio quando falam isso do coronavírus também. A gente vai sair disso melhor. Que isso, gente? Olha quanta gente está morrendo. A gente não pode esperar que isso produza um mundo melhor, né? Eu também detesto. É uma experiência messiânica que eu acho que não faz muito sentido na vida do dia a dia. E é bastante elitista também, né? Convenhamos. Bastante elitista, mas eu me lembro que tem... Enfim, não vou falar do que eu me lembro exatamente, porque vai ser muito polêmico, mas tem pessoas que pensam a partir de tragédias como momentos fundacionais de um mundo melhor. Eu não acho que são. Principalmente quando não mudam a situação efetiva do dia a dia. E aqui o exercício que a Natália fez pode nos ajudar a responder essa pergunta, né? O exercício que a Natália fez é o seguinte: imaginem que não houvesse a exclusão. Qual era o caminho que o Líbano estava seguindo, né? Era o caminho de tensionamento interno,
era o caminho de mobilizações, era o caminho de manifestações que estavam tomando características sectárias, apesar de elas tentarem, no início, não serem sectárias. Ou seja, é um momento de uma crise econômica aguda, não é? O que eu vejo é o seguinte, de novo, é chute de historiador. O que historiador faz com o futuro é sempre ruim, mas o que eu vejo é coisa de historiador fazer previsões, você pode contar que todas estão erradas sempre. Mas o que eu acho é que há um enfraquecimento agora, internamente, do Hezbollah, né? Por uma série de motivos que não tem a ver somente com a exclusão, mas a exclusão fortalece essa perspectiva. Hoje, por exemplo, era para o Nasrallah fazer uma declaração ao povo, ele decidiu não fazer, o que é um sinal bastante importante para uma liderança como o Nasrallah abrir mão de um discurso nesse momento, né? Eu acho, Natália, que os projetos nesse sentido de financiamento externo, de uma perspectiva rentista, de uma perspectiva neoliberal, bancados pelo governo e pelos bancos da Arábia Saudita, vão se fortalecer. Eu acho que a visita do Macron ao Líbano hoje mostra que esse pode ser o caminho, afinal de contas, agora a Hezbollah enfraquecido, a Arábia Saudita esticando a mão, estendendo a mão. Eu acho que essa vai ser a direção, ou seja, o Líbano pode estar correndo o risco de estar voltando a tomar esse ônibus, que é o ônibus da perspectiva neoliberal, né? Mas eu tenho que dizer o seguinte, eu acompanho um pouco da política interna libanesa e principalmente das mobilizações sociais libanesas. Há um discurso cada vez mais fortalecido de uma juventude libanesa que agora se insurge contra perspectivas burocráticas, perspectivas corruptas, perspectivas de inviabilidade de administração pública, etc., etc., etc. A sociedade civil libanesa, por exemplo, é muito forte, uma coisa que pouca gente sabe, mas existem grupos da sociedade civil libanesa atuantes nesse sentido. Eu não acho que há possibilidade da superação do sectarismo. Eu não acho que seria uma boa ideia a superação do sectarismo dessa forma radical. Mas eu acho que, por um lado, a Arábia Saudita olha para Beirute agora com uma outra possibilidade de negócios, mas, por outro lado, internamente a sociedade libanesa passa por uma mudança, por uma transformação que a gente tem que olhar para ela, porque parece que ela é interessante. Quer responder, Natália? Assim, algumas coisas eu estou de acordo, mas eu não sei exatamente, quando você fala no enfraquecimento do Hezbollah, ainda que seja claro aqui que a gente está falando de um partido que não é nem 20% no parlamento, então, de longe, ele não está tomando o Estado. Mas eu não vejo um enfraquecimento no sentido de que me parece que todo o movimento de pressão máxima do Trump, de tirar os bilhões que vieram sendo recebidos até 2019 do exército libanês, por exemplo, que era uma intenção de contrabalancear, e o Trump, de contrabalancear, então, o Hezbollah no país, né, alegando que, então, era preciso fortalecer o Estado, as forças libanesas, para que ele pudesse ter o monopólio do uso legítimo da força. E o Trump, na verdade, disse não. Houve um entrelaçamento tamanho do Estado que, na verdade, com o Hezbollah, que aquilo foi tomado de assalto. Então, há uma percepção de que essa ameaça é uma ameaça crescente, e há uma percepção de que o gabinete está tomado pelo Hezbollah, o que os dados não mostram, né? Se a gente for olhar os dados concretos, eles não mostram. O Hezbollah tem de 2 a 3 membros, ministros, 2 a 3 pastas, né? 2 a 3 ministérios, desde que ele entrou na política executiva em 2005, e essa média está mantida. E agora a gente tem, supostamente, esse governo de tecnocratas em que não haveria vínculo com grandes forças políticas, o que na prática não se mostra muito. De qualquer forma, há um movimento dessa sociedade civil, então, de acabar com o sectarismo e assim por diante, mas há uma dificuldade que quase que prática na hora da gente montar partido, ter financiamento de partido, porque a gente tem aqueles mesmos líderes tradicionais encastelados. E ainda que a gente
tem a abolição do sectarismo, há uma disputa por esses próprios recursos. Então, eles justamente se beneficiam disso e lucram com isso. Lucram financeiramente, mas lucram com capital político, com narrativa, então lucram nesse sentido. Mas eu estou de acordo, é possível que com essa... que haja uma virada no sentido de uma oportunidade, talvez uma janela de oportunidade para que o jogo se reorganize depois da explosão e aí a partir das manifestações. E aqui a gente tem que lembrar que não muito tempo Hariri foi sequestrado na Arábia Saudita, foi mantido num cativeiro que a gente não sabe exatamente quais foram as circunstâncias, renunciou pela primeira vez na história do Líbano fora dali, fora do território nacional. Houve uma tentativa, então, de um maior distanciamento entre Hariri e Hezbollah, que na prática não se concretizou, e aí o Hariri formou um novo governo, e aí o governo cai de novo, né? Então, enfim, não estou aqui tentando levantar nenhuma teoria da conspiração e nem dizendo os movimentos na Primavera Árabe como os movimentos no Líbano foram, digamos, incentivados pelo Ocidente, não é nada disso, mas é preciso que a gente só localize, então, esses... né? Só um detalhe, já que é para pensar no futuro, Anita, sem compromisso nenhum, quando eu falo em Hezbollah, eu estou falando também no Irã, né? As ações do Hezbollah estavam caindo muito depois da inclusão, até que o Trump investiu nelas, né? O Trump falou, olha, foi um ataque deixando uma suspeição no ar de que o ataque era do Hezbollah. Interessa ao Trump esse contraponto do Hezbollah no Líbano, isso é muito importante. Mas eu acho que o Trump não vai estar no poder por muito tempo, então é por isso que eu estou falando sobre essa possibilidade de enfraquecimento. Não quero ser imparcial e dizer que eu torço por isso, mas, enfim, talvez. E há todos os outros meandros aqui, né? Então, o meu assessor pessoal aqui me mandou que teve um Twitter do Bolsonaro se manifestando, condolências. Agora? Se mostrando profundamente abalado. Não vi o horário, mas... Vou olhar. Só que foi o mesmo Bolsonaro que quis tirar a participação do Brasil na Unifil. Então, desculpa, você pode explicar para a gente, Natália? O Brasil comanda a força-tarefa, que é uma força multilateral da ONU, mas a força marítima está sendo comandada pelas fragatas brasileiras, que garantem que a linha azul seja respeitada entre Israel e no sul do Líbano, né? Então, isso foi naquele movimento, então, curiosamente, que o Michel falou, que o filho, então, empurra o pai à direita. Então, foi naquele movimento que o Eduardo Bolsonaro declarou que haviam provas irrefutáveis de que o Hezbollah era um grupo terrorista e tal. Então, todo esse movimento que o Brasil consideraria o Hezbollah formalmente um grupo terrorista. E aí, então, ele falou, vamos retirar as nossas forças. Então há todo um... Ele tweetou ontem à noite, tá? Eu não tinha visto, então falou, profundamente triste com as cenas da explosão em Beirute. O Brasil abriga a maior comunidade libanesa do mundo, deste modo sentimos essa tragédia como se fosse em nosso território. Manifesto minha solidariedade às famílias das vítimas fatais e aos feridos. Eu acompanhei durante o dia, à noite não acompanhei, foi à noite que ele fez esse tweet. Bom, gente, a gente já está aqui há 1h10 com a Natália Kalfá e o Michel German, vou dar os créditos novamente, mas conversando aqui sobre o que aconteceu no Líbano, sobre as relações do Líbano com Israel. A gente recebeu uma pergunta, inclusive, pedindo para explicar por que tem essa animosidade entre o Líbano e Israel. Eu sugiro que, enfim, haja um novo, talvez um vídeo, um novo encontro para explicar tudo isso, porque eu acho que em breves minutos não dá para explicar tudo, mas são várias guerras, a questão territorial, mais uma vez, é uma questão relevante.
teve 2 guerras grandes entre Israel e Líbano, além, enfim, das guerras que Israel enfrentou ao longo da sua existência, em que o Líbano estava envolvido. Enfim, eu não sou especialista no assunto, eles são. Sugiro que a gente se encontre novamente para falar sobre o assunto. Então, para a gente finalizar, Natália, muito obrigada. Natália Kaufai, doutoranda em Ciência Política na USP, membro do Grupo de Pesquisas do Oriente Médio e do Mundo Muçulmano da mesma universidade e secretária-geral do Instituto de Cultura Árabe. Natália, obrigada, sempre um prazer falar com você. Obrigada, Anitta, eu que agradeço o convite, bom poder falar com vocês. E a dica também lembrar aí do sul do Líbano, durante a Guerra Civil, então há toda uma participação do Exército do sul do Líbano, as falanges, então é uma dica aí para quem perguntou, já que a gente não pôde responder, procurar também por aí. E lembrando que esse ano mesmo teve uma questão em relação ali às colinas do Golã, né, o reconhecimento, enfim, dos Estados Unidos, de que de uma região pertence a Israel, que é mais um capítulo, né, em relação a isso. E agradecer também ao Michel German, ele que é professor de História na Universidade Federal Fluminense, é coordenador do Núcleo Interdisciplinar de Estudos Judaicos da UFRJ, né, o NIEJ, pesquisador da Universidade Ben Gurion, em Israel, e diretor acadêmico do Instituto Brasil-Israel. Michel, brigadão por participar, para a gente poder dialogar aqui sobre esse tema bastante complexo e amplo. Obrigado. Já que a Natália falou sobre o Tzadal, o Exército do Sul do Líbano, eu aconselho quem perguntou a dar uma olhada no ano de 1982. É um ano-chave para entender essas coisas todas. E muito obrigado, Sabri Shatila, e também a entrada, né, a página Galileia e a perspectiva de mudança do governo de Israel a partir da intervenção de Israel no Líbano, com a pretensa subida no poder de cristãos que transformariam o Líbano num Estado cristão aliado de Israel. É interessante, vale a pena a gente voltar a falar sobre isso, sim, Anitta. A gente volta com certeza. E para quem pegou no final, pegou no meio, não assistiu tudo, quer rever, quer passar para os amigos, está gravado no Facebook do IB, Instituto Brasil-Israel, e também em breve estará no nosso canal no YouTube. E já aproveitando, fazendo o meu merchan para você que ainda não ouviu o Eu Com Isso, podcast do Instituto Brasil-Israel, a gente tem uma entrevista com a Natália, inclusive, falando sobre o famigerado plano de paz de Donald Trump, que veio no início desse ano, quando a gente ainda não sabia o que era coronavírus, a gente achava que as coisas iam por outro caminho. A gente está fazendo uma série muito bacana sobre conversão, a gente fala sobre Israel, a gente fala sobre judaísmo. Para quem nunca ouviu, está nos principais tocadores de podcast. Então, aconselho. Muito obrigada, eu também aconselho muito. Gente, obrigada e até uma próxima. Tchau, tchau, Anitta. Tchau, Natália. Prazer. Abraço. Valeu.